Leão L. Johnson, Natureza Negada. Os primarcas do Império do Homem são semideuses além do entendimento de homens mortais, poderosos, capazes de destruir civilizações inteiras. Eles são os modelos nos quais a humanidade inteira iria se inspirar. Todavia, existe um primarca que foi o primeiro de sua raça a ser feito. Porém, apesar de ser um poderoso general, foi atormentado e vencido pelos mais básicos traços da natureza humana. Primarca da Primeira Legião, os Anjos das Trevas, Leão L. Johnson. O primarca da Primeira Legião caiu no mundo de Caliban, no qual era cercado por florestas onde habitavam bestas poderosas, nas quais estas haviam sido tocadas pelos poderes do Warp, mais precisamente pelos poderes dos deuses do caos, assim forçando a população a viver isolada em muralhas fortemente protegidas, por ordens de cavaleiros jurados para proteger as muralhas e destruir as bestas. Porém, como as bestas eram mais poderosas do que eles, então a população sempre vivia com medo de viver e atravessar para além das muralhas. O primarca da Primeira Legião caiu numa dessas florestas, no qual teve que aprender a viver e lutar contra essas bestas sozinho. Assim, ele sobreviveu por muito tempo vagando pelas densas florestas de Caliban. Uma destas irmandades de cavaleiros era chamada de A Ordem, no qual patrulhava estas densas florestas até encontrar o jovem primarca. Era um homem fera, alto e imponente, com unhas gigantes e cabelos parecidos com juba de leão. Era denso, forte e, a princípio, os cavaleiros da Ordem queriam matá-lo, por achar que este fosse mais uma das bestas comuns. Porém, um dos membros mais renomados da Ordem, Sar Luther, não permitiu que eles fizessem isso. Deste modo, convenceu o Homem-Fera a ir com eles para o monastério da Ordem, batizando o jovem como Leão L. Johnson, ou Leão, o Filho da Floresta, em homenagem à besta mais imponente de Caliban, o Leão Calibanita. Desta forma, o primarca rapidamente cresceu e se adaptou aos costumes da Ordem. Então, o Leão logo buscou iniciar uma cruzada para limpar a Caliban das bestas. Desta forma, ele apresentou sua proposta aos grãos-mestres da Ordem. Todavia, pela habilidade oratória de Luther, foi que Leão conseguiu iniciar o seu empreendimento. Com isso, com o Leão na vanguarda e já demonstrando suas habilidades sobre-humanas para a guerra e o militarismo, as bestas foram exterminadas. E assim, a população de Caliban conheceu o maior herói de seu tempo, Leão L. Johnson, e todas as ordens de cavaleiros se ajoelharam diante do leão, e as que não fizeram foram exterminadas. Todavia, o leão se consolidou como regente do planeta de Caliban, porém suas glórias aumentaram em muito a sua fama, e assim ofuscando as glórias de Sar Luther, que, se não fosse pelo leão, seria o herói mais aclamado da história de Caliban. Todavia, com a chegada do leão, Sar Luther ficou para sempre na sua sombra, o que encheu seu coração de inveja. Porém, isso não ajudaria muito, pois logo em seguida veio o imperador da humanidade, que desceu sobre Caliban para se reunir com o leão, e os dois sentiram uma conexão profunda e tremenda logo de cara, com o imperador reconhecendo em Leão um general pronto e firme, pois este era um homem honrado, frio, mas honrado, analítico, mas fiel, moral, mas distante. O leão era um general pronto aos olhos de seu pai, o imperador, pois este sabia que muitos de seus irmãos primarcas precisavam da glória, do poder e do reconhecimento. Porém, o leão não. O leão permaneceria fiel como a pedra fundadora do império, pois a honra e o dever era suficientemente a sua recompensa. Assim, o leão encarregado para a liderança da Primeira Legião, que na época somente era conhecida como a Primeira, mas depois seria conhecido como os Anjos das Trevas, em homenagem ao antigo mito de Caliban. Então, quando o leão se juntou na Grande Cruzada, o imperador rapidamente deu ao leão o comando da sua legião, a Primeira Legião. Porém, nos tempos iniciais da Grande Cruzada e das Guerras da Unificação, a primeira havia sido a mais aclamada dos príncipes não coroados, os herdeiros do Império. Todavia, a Primeira Legião havia perdido muito de seu prestígio com a reunião dos primarcas Irmãos do Leão com as suas respectivas legiões e pela falta de poder e autoridade que veio da primeira com o passar do tempo, pois esta havia se reduzido a uma cadeia de comando que somente brigava por glória, poder e disputas mesquinhas por cargo e posição. Assim, a primeira havia se dividido em vários bandos de guerra, não coordenados como um exército único. Então, o leão iniciou uma cruzada para resgatar e unir seus filhos perdidos, desafiando cada um dos grãos-mestres das várias ordens que a Primeira Legião tinha em um combate mano a mano. Estes usavam armaduras de poder completamente equipados, enquanto o leão lutava com nada, somente com seu corpo e a sua força. Um por um, o leão derrotou todos eles e uniu sua legião em um só
só comando, o seu próprio. Assim, demonstrando aos seus filhos o valor da lealdade e do dever, pois este não demonstrava lealdade com palavras, mas com ações. Ele liderava pelo exemplo, como aprendeu em Caliban com os cavaleiros da ordem. Unido com a sua legião, o leão fez com que a primeira legião retomasse sua glória passada, com ainda mais feitos gloriosos. Sua mente estratégica brilhante, aliada com seu talento natural para o campo de batalha, fez com que ele fosse o primarca a conquistar mais mundos para o Império, desta maneira trazendo glória e poder para a primeira legião mais ainda do que ela tinha antes, assim ganhando o respeito de seu pai e de seus irmãos. O filósofo Jean-Jacques Rousseau argumentou em seu tempo sobre a natureza fundamental do homem e do Estado. Ele falou que o homem era bom em seu estado natural e primordial, pois as qualidades primordiais que o homem possuiria nesse estado seriam do amor, da bondade e da pureza, pois num estado natural, sem regras, sem hierarquia, sem as chamadas estruturas sociais ou formações de poder estatais, o homem não teria razão para lutar, para brigar por território, por aceitação ou pela ganância da competição. Ele seria puro, pois ele possuiria a terra e tudo que nela haveria, e ele não precisaria lutar e destruir. Porém, Rousseau argumenta que, pelas necessidades de conflito geradas pela propriedade privada, o Estado como contrato social deveria ser formado. Assim, implicitamente, Rousseau deixa claro que as estruturas sociais de governo, eles são, de certa maneira, um mal necessário, pois o homem em seu estado primordial não precisaria disso, pois toda a terra seria dele, ele não precisaria competir contra nada. Porém, com o surgimento da propriedade privada, a criação do Estado seria necessário, pois o homem havia se destituído do seu estado natural para competir por algo, para destruir se necessário para alimentar ele e os seus. Porém, a visão de Rousseau falha em entender a selvageria do mundo natural, pois o mundo em seu estado corrompido pelo pecado é tomado por violência, perda e morte, de tal modo que isso foi o fator crucial para que as sociedades antigas saíssem de sociedades nomádicas para então clãs, para então se organizarem em sociedades construídas em muralhas, para que chegasse enfim no estado moderno que conhecemos hoje. O próprio homem, em seu estado mais natural, também não está a salvo desta corrupção, sendo a avareza e ganância do homem, o qual o levam para todos os conflitos de morte, guerra e miséria. Tendo o leão, L. Johnson, da mesma forma o modelo de pensamento de Rousseau, bem como a sua queda e antítese, pois o leão cresceu sozinho, sem o contato de humanos por maior parte da sua infância e juventude. Porém, foi o contato com humanos e a socialização dele com os cavaleiros da ordem que fez com que ele crescesse para se tornar um comandante militar hábil e ágil como ele próprio se tornou. Porém, a selvageria do mundo natural e a maldade no próprio coração do leão o impediram de perceber as mais básicas características da natureza humana, pois o leão era um general formidável, um guerreiro sem igual no império do homem. Porém, devido à sua criação isolacionista e à brutalidade do mundo selvagem, o leão cresceu vendo as pessoas nada mais como se fossem animais, pois a natureza não se importa com o amor ou moralidade, é a sobrevivência do mais forte. E o leão passou a encarar o ambiente social das pessoas como se fossem isso, pois ele é o primeiro primarca, o primeiro de sua geração, criado pelo imperador para ser o protetor da humanidade, o herói e o cavaleiro que lutará contra as trevas e protegerá a humanidade de seus inimigos. Porém, o seu estado isolacionista e a sua natureza secreta e impiedosa o impediram de cumprir esse propósito e a natureza de seu chamado, pois ele se isolava de todos e destruía qualquer um que exibisse ao menos um sinal de discordância contra ele. Assim, essa natureza o cegou para os aspectos mais fundamentais da natureza humana e também para com seus próprios astartes, pois o leão era impiedoso contra aqueles que exibiam qualquer comportamento de discordância ou confronto contra ele, pois a sua mente estava programada a ver os outros como potenciais presas ou adversários que poderiam enganar o tempo inteiro. Isso quebrou a sua mente, pois o meio natural em si não forneceu as ferramentas necessárias para a socialização ou para vencer suas próprias dúvidas. Assim, cego por sua natureza, o leão agiu como deveria agir e dessa forma eliminou potenciais ameaças que poderiam atrapalhar a sua grande cruzada. Todavia, ao falhar em perceber a complexidade do homem, bem como as suas emoções, isso produziu consequências catastróficas para ele e para a primeira legião, pois Luther, o segundo em comando da legião, havia crescido em inveja para com o leão, e durante uma campanha da Grande Cruzada, uma bomba foi instaurada na nave dos Anjos das Trevas. Luther hesitou em evacuar a bomba, porém o fez, e o leão, percebendo pelos seus instintos que o seu comandante não era mais confiável, o isolou em
Caliban, fazendo-o crescer ainda mais em inveja. E, quando a grande guerra civil que assolou o Império, a heresia de Horus, tomou conta da galáxia, Luther foi corrompido pelos poderes do caos, se voltando contra o Leão, e após a heresia voltou para Caliban, encontrando seu planeta contra ele e infestado de poderes demoníacos. Lutando uma luta impiedosa contra Luther, o Leão foi derrotado, ocasionando a destruição de Caliban, bem como o espalhamento dos Astartes a favor de Luther, que ficaram conhecidos como os Caídos.